Começando mais um mês, vamos fazer a leitura de Provérbios. Provérbios capítulo 1 nos diz que Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. O autor do livro de Provérbios é Salomão, ele era filho de Davi e ele foi o sucessor de Davi, ele foi rei de Israel. E ele escreveu esses provérbios com alguns objetivos. As pessoas muitas vezes leem a Bíblia e pensam assim: por que esse livro foi escrito? Salomão faz questão de dizer, logo no princípio, por que ele escreveu provérbios. Ele fala aqui no versículo 2: estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Então Salomão, ele se preocupa em ajudar os seus leitores a dar valor à sabedoria. A sabedoria é a capacidade de pensar em boas respostas, em boas saídas para a vida. A sabedoria é algo muito importante que todos nós devemos buscar. E a sabedoria, falando de sabedoria, existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria horizontal é aquela que está no campo da terra, aquela que está dos nossos lados. Todo tipo de conhecimento que nós adquirimos aqui na Terra, por meio de cursos, treinamentos, instrução, conselhos, são conhecimentos que nós adquirimos no nível horizontal, conversando com as pessoas, no nível terreno. Mas existe uma outra sabedoria que é a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem de cima para baixo e que envolve o nosso comprometimento em buscar em oração o relacionamento com o alto, o relacionamento com Deus. Então a pergunta que eu faço a você que está ouvindo essa mensagem é: quanto você tem se dedicado a buscar sabedoria horizontal e sabedoria vertical? Comece esse novo mês buscando a sabedoria vertical. Comece a olhar para o céu e falar com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E se você tem andado numa vida distante de Deus, eu tenho um convite a fazer a você. A verdadeira sabedoria é você aceitar a Jesus. Você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus e não sabe qual a importância disso, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus a não ser por Jesus. Talvez você tenha ouvido: eu posso chegar no topo da montanha ali no céu por vários caminhos. Existem várias formas. Não. Só existe uma forma para você acessar o céu e essa forma é Jesus. E como que eu faço para acessar Jesus? Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, já no começo desse vídeo, eu vou propor que você faça uma oração comigo se você quer receber Jesus, e Jesus vai se revelar a você e vai dar o Espírito Santo para você. Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Nessa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor, então agora você tem acesso à sabedoria vertical. Ele é o teu líder. Deus passa a ser o teu líder, porque quando você aceita Jesus, você tem acesso a Deus. Você pediu para ele ser o teu Salvador porque você reconhece que a morte dele lá na cruz foi para dar a justificação dos nossos pecados. Você pediu para anotar o teu nome no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes de todos os que aceitaram a Jesus, que está lá no livro de Apocalipse, que fala desse livro. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que vai seguir você
até a eternidade, e ele vai mostrar a você o caminho enquanto você estiver aqui na Terra. A partir de agora, você tem a sabedoria vertical, o relacionamento com Deus. Para você aumentar essa sabedoria, você precisa orar todos os dias. Orar é conversar com Deus. Coloque a sua vida, quando acordar, diante de Deus. Diga a Deus obrigado por esse dia e faça tudo colocando a sua vida diante de Deus. Essa é a sabedoria vertical. E, continuando sobre a sabedoria horizontal nós devemos andar com pessoas que são sábias, porque as pessoas que são sábias, que são inteligentes, vão nos ajudar a receber instrução e a avançar nos nossos caminhos aqui nessa terra. O versículo 2 fala: estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. Tem pessoas que pedem conselhos para pessoas que não têm resultados. Tem pessoas que são casadas e procuram um conselho para o seu casamento com pessoas que são solteiras e que frequentam baladas. É uma tolice você pedir conselhos para alguém que não tem bons resultados. Antes de você pedir conselho para alguém, veja quais são os resultados dela. Ande com pessoas sábias. Ande com pessoas que lideram, com pessoas que têm um bom casamento, com pessoas que são prósperas, com pessoas que estão prosperando, com pessoas que são ricas espiritualmente, moralmente, financeiramente. Por quê? Não se trata de uma questão de ser interesseiro. A pessoa que tem riqueza espiritual e tem também a riqueza financeira é uma pessoa que aprendeu como conciliar o relacionamento com Deus e como fazer as coisas aqui nessa vida com a sabedoria horizontal para conseguir produzir e gerar riquezas para poder cuidar melhor da sua família. Então, os resultados que nós não temos são falta de conhecimentos que poderíamos ter com aquelas pessoas que estão tendo melhores resultados. Agora, quando você anda com pessoas que não sabem, elas não vão ter como nos orientar e como nos ajudar. Não se trata de desprezar os pobres, não se trata de discriminação. Sempre ame todas as pessoas e respeite a todos, porque aquele que despreza o próximo é alguém que não tem relacionamento com Deus. Mas procure ser uma pessoa que busca conhecimento, que busca prosperidade, para que você possa dizimar mais, ofertar mais, ajudar mais nas ações sociais, para que você possa também ser uma pessoa preparada, para que você possa dar instrução para outros, para que todos possam crescer juntamente na graça e também no conhecimento, tanto vertical com Deus, quanto horizontal para fazer coisas aqui nessa terra. E a entender os pensamentos mais profundos. Quando você medita em Provérbios, você consegue entender os pensamentos mais profundos. Salomão escreveu esse livro para isso. Versículo 3: eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Veja que Salomão fala: escrevi esses provérbios para isso, porque os provérbios nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4: eles também podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Se você é pai, se você é mãe, é muito importante que você faça reuniões com os seus filhos desde criança, dizendo: vamos fazer a leitura de Provérbios e passar esses conhecimentos para que eles cresçam, porque veja que o versículo 4 fala: podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência. O livro de Provérbios fala sobre muitos assuntos. Fala sobre relacionamento, sobre empréstimo de dinheiro, sobre como trabalhar, que não devemos ser preguiçosos. Fala sobre tantos e tantos assuntos que quando você fala de Provérbios para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, ela entende como é
o ser humano, como é a sociedade, como são as relações com as pessoas, como formar uma família, como escolher uma esposa, como escolher um esposo. Tudo isso o livro de Provérbios fala. Então, uma pessoa pode até ser uma pessoa jovem que não tem experiência, mas se ela meditar em Provérbios, ela vai ter sabedoria para tomar essas decisões. Por isso que o versículo 4 fala: podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Versículo 5: estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então, aqui nos versículos 5 e 6, Salomão está dizendo: mesmo que você já seja uma pessoa bem inteligente, que você seja uma pessoa que sabe muitas coisas e já estudou a palavra de Deus, toda vez que você medita em Provérbios, você aumenta na sabedoria. Quando você lê uma vez, você capta algumas informações. E quando você lê novamente, e lê novamente, e novamente, você vai aprendendo novas coisas dessa leitura e isso vai moldando você. Vai fazendo com que você seja cada vez mais sábio. Vai melhorando as suas capacidades. Então, aqui nesses versículos, nós lemos que quem escreveu Provérbios foi Salomão, filho do rei Davi, e ele também foi rei de Israel. E lemos aqui que o livro de Provérbios tem o objetivo de nos dar sabedoria, e aprendemos aqui que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria horizontal, a sabedoria vertical, que os provérbios foram escritos para nos ensinar a sermos mais inteligentes, corretos, justos e honestos, que uma pessoa sem experiência pode se tornar sábia, e que também serve para pessoas que já são sábias porque podem aprofundar a sua sabedoria. Agora vem um versículo muito importante, que é o versículo 7, que fala justamente sobre sabedoria vertical. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E temer no dicionário tem dois significados. Significa ter medo e também significa ter autorrespeito, extremo respeito. E é nesse sentido que Salomão está dizendo que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, é preciso ter um extremo respeito por Deus, colocando Ele em primeiro lugar na vida. Ele é o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, os tolos, eles desprezam, eles não querem saber a respeito da sabedoria. Eles não querem saber a respeito de Jesus, na sabedoria vertical. E também tem muitas pessoas, isso aqui é uma coisa importante, tem muitas pessoas que são cristãs, frequentam a igreja há muitos anos, têm um alto relacionamento com Deus, porque tem sabedoria vertical, oram, leem a palavra, jejuam e andam com Deus, estão salvas, mas elas vivem padecendo aqui na terra. E elas falam: eu não entendo como que o ateu prospera e eu não prospero. É que muitas vezes o ateu, ele pratica o que está escrito no livro de Provérbios. Quando você conversa com as pessoas que são prósperas, todas elas, e que são justas, que fazem as coisas corretas, porque tem aquele que prospera sendo corrupto. Não estamos falando dessas pessoas. Estamos falando daqueles que prosperam e que fazem a coisa justa. Eles muitas vezes não creem em Jesus, não frequentam uma igreja, mas se você conversar com eles, você vai ver que todos eles têm vários princípios em comum. E os princípios que eles têm, por exemplo, são sempre acordar cedo, sempre praticar atividade física, sempre cuidar do sono deles, sempre beber mais água do que refrigerante, sempre se colocar em desafios novos. Significa estão sempre aprendendo. Então eles estão sempre buscando sabedoria horizontal. Todos eles falam que gostam muito de fazer
parte de treinamentos e de cursos novos, para abrir a cabeça, eles dizem, para abrir a mente. Todos eles gostam de ler livros para que possam ter mais instrução sobre vários assuntos. E eles não estudam um único assunto, eles estudam assuntos variados. E eles se preocupam em fazer viagens, mesmo que às vezes as condições não sejam as melhores, mas eles se lançam naquele desafio para conhecer outras culturas e poderem ter mais visão e entendimento sobre as coisas. Então, essas pessoas começam a prosperar porque elas têm repertório. Essa é uma outra palavra que repertório significa o conjunto de conhecimentos que nós temos. Quanto mais repertório você tem, mais facilmente você estabelece contatos com mais pessoas e mais fácil fica a vida. Porque você conhece alguém que pode indicar para um trabalho, conhece outro que pode ser indicado para ser sócio e você vai aumentando as suas chances. Então, para ser mais aqui, é só um parêntese, porque muitas pessoas, para explicar, porque tem muitas pessoas que fazem essa pergunta. Mas eu ando com Deus e eu faço tudo com Deus, mas você tem se dedicado a buscar sabedoria vertical? Porque se você se preocupar só com a sua salvação, ela está garantida. Você já aceitou Jesus, você tem a sabedoria vertical. Você ora, você fala com o Senhor, você entendeu que Jesus é o Salvador. Então, para ser sábio é preciso primeiro ter extremo respeito a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Agora, se você está ouvindo esse vídeo e você não aceitou a Jesus, você pode ser muito rico, você pode ser muito próspero, você pode ter muita sabedoria horizontal. Mas para onde vai a sua alma? Está faltando a sabedoria vertical. Olhe para cima e veja que todas as coisas que você tem feito, a sabedoria, a capacidade, você se esforçou, mas a capacidade de você fazer tudo o que você faz todos os dias, o fôlego de vida vem de Deus. Então repense e aceite a Jesus. Você pode voltar o vídeo e fazer aquela oração para receber Jesus e entregar tudo o que você tem recebido a Deus. Versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então, aqui nos versículos 8 e 9, a Bíblia fala que os nossos pais sempre são as pessoas que mais se preocupam conosco, que os ensinamentos deles, quando nós ouvimos os conselhos e obedecemos, nós recebemos muito livramento, aprendemos e crescemos o nosso caráter. Porém, temos que fazer um parêntese aqui. Nem sempre você deve escutar o seu pai e a sua mãe. Eu conheço uma pessoa que queria comprar um veículo por meio de um consórcio uma vez, e o pai disse para o filho: não compre porque você nunca vai conseguir receber o carro. E esse filho tinha vários amigos que fizeram o consórcio e depois de alguns meses os amigos dele foram sorteados e eles conseguiram comprar o carro. E depois de passado o tempo, eles conseguiram resolver a situação. Então, às vezes, o seu pai e a sua mãe não têm conhecimento suficiente a respeito de algum assunto. Então, eles podem falar para você: não faça isso porque isso é perigoso. O que é importante é que você respeite o seu pai e a sua mãe, que você os honre, e quando eles falarem para você: tome cuidado com isso, tome cautela. Mas você pode buscar instrução, informação, conhecimento com alguma pessoa da sua igreja que já fez aquilo. Daqui é importante você ter bons amigos e ter, portanto, pessoas que têm experiências. No livro Pai Rico e Pai Pobre, por exemplo, o Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, ele fala que o pai dele não sabia lidar com dinheiro, mas ele tinha um amigo que se chamava Mike, cujo pai era empresário. E o pai dele sabia muito bem lidar com dinheiro.
E frequentando a casa do Mike, ele foi aprendendo nas conversas com o pai do Mike como ser um empresário. Então veja que o pai do Robert falava: isso daí não é para você, meu filho. Quando você lê o livro, você vai ver ali, ele fala que o pai dele falava: isso daí é uma coisa que eu não sei. Então não é que o pai era mal com o Robert, é que ele não sabia. Mas ele aprendeu com o pai do Mike, que era o amigo dele. Então, quando você lê o versículo 8 e 9, não significa que você deve obedecer o seu pai e a sua mãe de maneira totalmente cega. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não saibam alguma coisa. Um segundo parêntese. Talvez você nem saiba quem é o seu pai porque ele abandonou a sua mãe. E talvez no seu registro não conste o nome do seu pai e você lê esse versículo e fica com raiva. Porque eu já vi pessoas lendo o versículo e dizendo assim: escute o seu pai. Como assim escute o seu pai? Eu nem tenho pai. Cure-se dessa revolta. Muitas vezes os nossos pais não têm todas as qualidades que nós gostaríamos que eles tivessem. O ideal é que os nossos pais fossem aqueles que já estão preparados, treinados e nos ensinassem para receber o melhor dessa vida e também receber a salvação. Mas muitas vezes, talvez você seja filho de um pai que foi drogado, de um pai que foi viciado, de uma mãe que está envolvida com medicações fortes e eles não estão em condições mentais, em condições de saúde para poderem dar os melhores conselhos. Mas você não tem desculpa, porque você pode ler provérbios, você pode procurar pastores, padres, você pode encontrar pais de amigos que podem ser bons pais e você pode se espelhar neles. Você pode usar eles como modelo, modelos bons, e você pode dizer: eu vou ser um pai diferente do meu pai. A história de um jogador de futebol que é muito famoso, o Cristiano Ronaldo. Ele fala que o pai dele era alcoólatra e ele hoje bebe muita água. E numa entrevista ele falou: o meu pai era alcoólatra e eu decidi que eu ia cuidar muito da minha saúde e eu bebo muita água. Então, você é autorresponsável pela sua vida. Não fique sendo uma pessoa vítima que fica falando assim: ah, minha vida não dá certo porque a culpa é do meu pai e a culpa é da minha mãe. Você pode reescrever a história da sua vida e dos seus filhos e também da sua família. Não seja vítima disso. Versículo 10. E entenda, se o seu pai e sua mãe não foram as melhores pessoas, você pode modelar outras pessoas, olhar outras pessoas como modelo. Versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. 12. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Versículo 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Versículo 14. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Isso aqui fala de convites. Muitas vezes pessoas caem nisso. Outro dia, fazendo visita em um presídio, conheci um jovem casado com um bebê de 1 ano e ele estava ali. E naquele momento, depois da mensagem, nós começamos a conversar com as pessoas, os presidiários ali, e conversando com ele, eu perguntei: por que você está aqui? E ele disse: eu perdi o emprego, no dia seguinte eu estava desesperado, eu saí de casa no mesmo horário que eu saio para o trabalho, que eu saía todos os dias para o trabalho, e falei para minha esposa: estou indo para o trabalho. Só que ele já tinha sido demitido. E ele fez aquilo porque ele não queria contar para a esposa que ele tinha sido demitido. E quando ele estava indo pelas ruas, ele encontrou um amigo que disse para ele: vem comigo que eu vou ali no mercado, eu estou indo assaltar o mercado. E ele chegou lá e o amigo dele tirou o revólver, começou a praticar o roubo e
acabou havendo uma ação do segurança e o amigo dele que anunciou o assalto conseguiu escapar. E quem ficou preso? Foi ele. E ele estava ali justamente por esse processo contra roubo. Então aqui nós vemos que às vezes você está passando por uma situação difícil e vem alguém e fala assim: vamos atacar as pessoas inocentes. Elas vão estar vivas e com saúde quando nós encontrarmos elas, mas nós vamos pegar as coisas delas e vamos repartir as riquezas entre nós. Fuja disso. Veja o que o versículo 15 fala: Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Versículo 16: Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Existem pessoas que às vezes você se envolve com elas e você não pensa que aquela pessoa é capaz de atirar e matar alguém. Mas tem pessoas que você olha pela aparência e elas parecem boas. Inclusive, nesse dia que nós estávamos fazendo a visita no presídio, um pastor que estava conosco estava dizendo assim, quando nós estávamos voltando: quando você olha para eles, você pensa que todos eles são inocentes, porque o rosto deles é um rosto assim de quem está assim: a gente não fez nada, a gente não tem culpa de nada. E você olha para a aparência daquelas pessoas e muitos deles não têm nenhuma aparência de bandidos. São pessoas comuns que perderam a razão em algum momento e praticaram crimes ali. Mas você não pode olhar só pela aparência, você não sabe o que uma pessoa é capaz de fazer. Tem pessoas que ficam brincando no trânsito, tomam uma fechada e falam: eu vou atrás tirar satisfação. Se você faz isso, pare de fazer isso. Você não sabe quem é que está ali. Pode ser uma mulher, mas essa mulher ela pode ter um revólver. Então, fique atento, não seja uma pessoa tola. Versículo 17: Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Versículo 18: No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que o versículo 17 e 18 estão dizendo é que se você armar uma arapuca e o passarinho estiver vendo, ele não cai na armadilha. Só que ele está dizendo assim: essas pessoas que ficam convidando os outros para fazerem coisas erradas, elas são tão cegas que elas são mais tolas do que um passarinho que está vendo a arapuca. Porque eles estão tão cegos que eles não veem que eles estão praticando coisas erradas e que eles podem ser presos, eles podem tropeçar. Eles pensam que vão fazer as coisas erradas e vão escapar, até que eles caem na própria arapuca e na própria cilada. Versículo 18: No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Agora o 19: O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Versículo 20: o versículo 19 traz um aviso: quem enriquece corrompendo, enganando, trapaceando, pode acabar morto. Por quê? Você trapaceia alguém, engana alguém, mente para alguém, até que em um momento você vai enganar alguém que não tolera o ser enganado. E ele vai correr atrás de você até tomar vingança. Então, aquele que enriquece enganando os outros pode conseguir alguma coisa durante um tempo, até encontrar no caminho alguém que resolve tirar satisfação. Então, é um risco. Versículo 20. Aqui no versículo 20 está escrito: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares o povo se reúne. Onde o povo se reúne, ela está gritando do alto assim: gente louca, até quando? Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Versículo 23: Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Versículo 24: Eu chamei e convidei.
mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. 28. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, veja que a sabedoria aqui está em letra maiúscula. Essa sabedoria é o próprio Deus. Então Salomão aqui, ele fala dizendo o que Deus pensa a respeito das pessoas. Deus, ele está o tempo todo chamando as pessoas para que elas escutem a sabedoria, para que elas estudem a palavra e busquem a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Na verdade, primeiro é a sabedoria vertical, a salvação, e depois a sabedoria horizontal para poderem ter prosperidade aqui na terra. Mas as pessoas escutam a sabedoria, elas ignoram, elas desprezam, e aí chega o tempo da tempestade. Significa, quando você não ouve a sabedoria, vai chegar o tempo em que você vai sofrer. Vai vir o tempo da dificuldade. E quando vier esse tempo, o versículo 28 fala: Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. O que é que acontece quando uma pessoa fica fazendo coisas erradas várias vezes e não dá ouvidos ao conselho? Ela cai numa situação difícil, aí ela clama a Deus, daí ela vai atrás da resposta, mas percebam, a resposta nunca vem na hora. Deus, ele não é alguém que aceita que zombem dele e que simplesmente, quando você clamar ele, ele vai chegar e vai dizer: tá tudo bem aqui, ó. Eu vou endireitar a sua vida e você não vai pagar nenhuma das suas consequências. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: tudo que o homem semear, isso também se fará. Lá está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso se fará. Então Deus, ele não deixa ser zombado. Ele vai deixar a pessoa passando por dificuldades, pagando as consequências daquilo que fez, para que ela se arrependa, para que ela entenda que fez coisas erradas. Então vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Versículo 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Ou seja, sempre se recusaram a colocar Deus em primeiro lugar. Versículo 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. 31. Portanto, ou seja, porque vocês não quiseram, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Você tem estado feliz com o que você faz? Outro dia conheci um homem que estava com problema de saúde, estava com diabetes, estava sofrendo uma cirurgia por problemas no coração e estava internado, e a nutricionista estava dizendo: você precisa comer esses alimentos. E enquanto ela dava as instruções, ele dava risada, zombava e dizia: mas eu não posso comer mais açúcar? Veja que a pessoa estava sendo instruída a fazer a coisa certa, mas ele estava satisfeito consigo mesmo. Eu sou assim. Eu gosto de comer muito doce e essa é a minha vida. Mesmo sabendo que estava com diabetes, mesmo sabendo que estava fazendo uma cirurgia justamente por causa disso, de comer em excesso. Nós precisamos prestar atenção naquilo que fazemos. Isso fala a respeito de sabedoria horizontal, fala a respeito do cuidado com o nosso corpo. Você tem bebido água? Você tem praticado atividade física? Você tem lido livros para aumentar, expandir o seu repertório? Coloque desafios para a sua vida.
que nesse mês, se você nunca leu um livro, se desafie a isso. Vou fazer aqui uma sugestão. Você pode ler Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Esse livro, Uma Vida com Propósito, é um livro que é um devocional que tem 40 capítulos. É para você ler um capítulo por dia. Depois de 40 dias, você tem um panorama, uma visão geral da vontade de Deus para a sua vida. Fica a dica, você pode resolver começar nesse mês, lendo um livro. E procure praticar uma atividade física, procure cuidar do seu sono, procure buscar novas amizades. Os seus amigos trazem bons conselhos ou maus conselhos? Eles são sábios ou eles são tolos? Veja, porque aquele que anda com os sábios se tornará sábio, mas o que anda com os tolos sofrerá danos. Isso está em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Veja o 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Se você ouvir a sabedoria, você terá segurança. Você vai viver tranquilo. Você vai ter bons relacionamentos, bons amigos, anda com pessoas sábias, cuida da sua saúde, cuida do seu sono, bebe mais água, cuida do seu corpo físico, cuida da sua alma, cuida dos seus desejos, dos seus pensamentos, da sua vontade. Nada de negativismo, nada de dizer palavras. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho sabedoria. Você é a imagem e semelhança de Deus. E também nada de necessidade de aprovação. Ah, todo mundo falou que eu não consigo. Não importa o que todo mundo pensa. Todo mundo não é você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E a partir de hoje, você pode receber esse convite de receber sabedoria e ter uma vida boa, com sabedoria vertical e com a salvação e com a sabedoria horizontal. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra e porque começa um novo mês e nós pedimos que o Senhor venha derramar a sabedoria, que o Senhor derrame salvação, a sabedoria vertical sobre todos e que o Senhor derrame sabedoria horizontal, que possamos ter bons amigos, bons conselheiros e que possamos obedecer e honrar os nossos pais e entender quando eles faltaram em alguma coisa que foi o melhor que eles tinham para nos dar. Mas eles deram toda a sua vida e todo o seu esforço e nós estamos aqui por causa deles e devemos honrá-los e devemos buscar ser melhores porque estamos no Senhor. Que nós possamos fazer a diferença e honrar os nossos pais e cuidarmos da nossa vida para que possamos prosperar e cuidar dos nossos filhos e para que possamos fazer a diferença nessa terra com base nos conhecimentos que o Senhor deixou na sua palavra. Te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Se desafie, coloque desafios na sua vida para que você vença, ultrapasse a sua zona de conforto. Comece a pensar, eu tenho que me colocar em desafios para que eu possa realmente ter uma vida mais produtiva, ter uma vida melhor. E uma palavra final. 3 coisas você deve observar na sua vida. Nós devemos ser produtivos, você precisa transbordar. Essa palavra que você ouviu hoje, você não deve ficar com ela só para você. Você deve compartilhar com alguém. Compartilhar significa conversar a respeito disso com alguém. Porque quando você conversa sobre esses assuntos com as pessoas à sua volta, você grava na sua cabeça. Você vai falando aquilo que você vai aprendendo e isso ajuda você a dizer: pois é, eu preciso fazer isso. Eu não posso ficar só falando. E isso vai ajudar você a realmente mudar. Então, produzir, transbordar o que você tem e desfrutar. Sempre, todos os dias, faça alguma coisa que te dê prazer. Todos os dias, alguma coisa que seja correta. Que o seu prazer não seja
assistir conteúdo indevido, que não seja ficar no Reels, no Instagram, vendo a vida dos outros. Se o seu prazer é esse, você precisa mudar isso. Se o seu prazer é comer, você precisa rever isso. Se o seu prazer é ficar falando mal da vida dos outros, que tem gente que o prazer é esse. Vamos falar da vida dos outros, fazer uma rodinha e começar a falar da vida dos outros. Mude isso. Mas procure fazer alguma coisa boa. Se reunir com a família, andar de bicicleta com a sua família, programe uma viagem quando for final de semana, nem que seja para uma cidade próxima. Redescubra a sua própria cidade. Tem coisas na sua cidade que de repente você não conhece, não viu. Todo mundo vai para turistar na sua cidade, vai naquele lugar e você nunca foi. Tem pessoas que não conhecem os próprios pontos turísticos da própria cidade. Desfrute. Faça algo que seja agradável para você, para a sua família, porque é isso que nós precisamos fazer. O próprio Deus, quando criou toda a terra, ele descansou no sétimo dia. Então ele deixou um princípio para nós, o princípio do descanso, o princípio do desfrute. Talvez o desfrute seja dormir um pouco mais, durma mais cedo. Esse pode ser um desfrute, porque você vai acordar nesse mês melhor porque você resolveu cuidar do seu sono. Faça alguma coisa que seja boa. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente.